Qual é a origem do Natal? É o tema que iremos analisar neste estudo de hoje. Muitos nos perguntam se Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro. Mas como em todos os estudos que fazemos, temos que nos basear na Bíblia e nos testemunhos do Espírito de Profecia. A história universal também nos pode ajudar e poderemos também recorrer dela, mas não como fonte inspirada. No mundo ocidental, ao se aproximar o mês de dezembro, começam-se a enfeitar as casas, as ruas, as lojas de comércio, etc., com muitas luzes e muitos outros enfeites. É de facto uma época marcante e não podemos negar que, até com alguma beleza, alguns dos arranjos, árvores, luzes e presentes da época natalícia têm de facto a sua beleza. Tem o Natal então alguma origem na Palavra de Deus? Ou é uma data mitológica ou pagã que nada tem a ver com o nascimento de Cristo? Vamos começar o estudo da Palavra de Deus abrindo na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1 e nos versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa maldito. No povo da Galácia, muitos pregavam acerca da circuncisão, em que se afirmava que ela era um ponto de salvação. Ou seja, quem não se circuncidasse não poderia ser salvo. Isto era o que se estava a ser ensinado na época do apóstolo Paulo e a ser pregado na Galácia. Mas o apóstolo Paulo foi muito claro aos Gálatas, afirmando que desde a morte de Cristo, este ato cerimonial tinha deixado de vigorar, que já não era mais válida a circuncisão. Por isso o apóstolo diz-nos que quem vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, que noutras palavras significa maldito. Isto é o que nos diz a palavra do Senhor. Na maioria das igrejas ditas cristãs, estas celebram o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Fazem inclusive muitas atividades alusivas a esta data que consideram festiva, fazem troca de presentes, fazem representações teatrais, mas muitas delas sem saberem de facto a origem desta festa do Natal. Armam e enfeitam pinheiros nas suas casas e alguns até mesmo dentro das igrejas. Adornam estes pinheiros com luzes, com bolas, com laços, com estrelas e aí por diante. Outros, além do pinheiro de Natal, ainda fazem o presépio com imagens de escultura, a imitar o menino Jesus deitado na manjedoura, junto dos seus pais e de um burrinho e de uma vaquinha, mais os pastores que os foram visitar, os reis do Oriente e aí por diante. Nesta época natalícia, muitos se lembram da paz, muitos se lembram dos pobres. Se fazem muitas cantatas de Natal, etc. Mas passado este tempo, volta tudo ao mesmo, porque tudo não passa de uma emoção, de uma fantasia. Mas vamos exatamente agora entrar na origem do Natal. E não existe nada melhor do que irmos ao livro de Gênesis, capítulo 9, e a partir do versículo 20 em diante. Aqui está a falar-nos da embriaguez de Noé. Através da história bíblica, sabemos que Noé foi o único homem justo achado entre os antediluvianos. E todos esses antediluvianos cometiam grandes pecados, ao ponto de terem relações até com animais, em que a perversão era total. Mas Deus viu que Noé era justo diante da sua face. Então, quando Noé pregou durante 120 anos para que os seus contemporâneos se arrependessem, sabemos que os seus corações se endureceram ainda mais e mais. E sabemos pelo registro bíblico que apenas 8 pessoas entraram na arca. É provável que alguns, antes de caírem as águas do dilúvio sobre a terra, se tenham arrependido. Até porque a mensageira do Senhor nos diz que alguns, ao construírem a arca, morreram antes de terem caído as águas do dilúvio e se salvaram. Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20, lemos então o seguinte: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã,
a nudez do seu pai e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Com base num texto bíblico de Gênesis capítulo 9, versículo 22, ver a nudez indica uma atitude de contemplação desrespeitosa de Cão, ao ver que seu pai estava nu. Notemos que não foi Cão quem descobriu seu pai, mas foi o próprio Noé quem se descobriu. O verbo aqui está na voz reflexiva. Assim, o pecado de Cão provavelmente consistiu em zombar de seu pai, convidando outros para olharem para aquele insólito espetáculo. Tal zombaria estava em clara oposição ao mandamento que diz honrar pai e mãe. Tal atitude foi, de facto, uma demonstração de imaturidade e completa irresponsabilidade da parte de Cão. Em vez de ele sentir tristeza pela conduta imprópria do seu pai, Cão sentiu prazer em espalhar esta notícia. Versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros e, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizeram. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Aqui é provável que Canaã estivesse envolvido no incidente junto com o pai. O próprio Orígenes menciona que foi Canaã que primeiro viu a nudez de Noé e foi então depois chamar Cão, que era seu pai. Versículo 26. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Noé, então indignado, amaldiçoa a quem? Amaldiçoa o seu filho mais novo. Ellen White escreve o seguinte, então, no livro de Patriarcas e Profetas e na página 75 sobre este incidente. Seguindo a linhagem de Cão, por meio do filho em vez do pai, declarou ele: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. Gênesis 9:25. O atentado aos sentimentos de afeição natural por parte de Cão declarou que a reverência filial muito tempo antes havia sido repelida de sua alma e revelou a impiedade e vileza de seu caráter. Estas más características perpetuaram-se em Canaã e sua posteridade, cujo delito continuado atraiu-lhes os juízos de Deus. Vejamos mais outra passagem neste mesmo livro de Patriarcas e Profetas, também na página 75, mas agora no 4º parágrafo. A posteridade de Canaã desceu às mais degradantes formas de paganismo. Posto que a maldição profética os condenasse à escravidão, esta condenação foi retida durante séculos. Deus suportou sua impiedade e corrupção até que eles passaram os limites da longanimidade divina. Então foram despojados e se tornaram escravos dos descendentes de Sem e Jafé. Vejamos então a genealogia de Cão em Gênesis, capítulo 10 e no versículo 6. E os filhos de Cão são Cuxe, Misraim, Pute e Canaã. Então vejamos a genealogia então de um dos filhos de Cão, ou seja, Cuxe, que está em Gênesis, capítulo 10 e versículo 8, que nos diz: E Cuxe gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Então, através deste texto, fomos então buscar algumas informações à Review and Herald, à Signs of the Times, que são os sinais dos tempos, daquela altura do tempo dos pioneiros, também da irmã White e também a alguns livros e documentos históricos com alguma fidedignidade. Temos agora aqui a história bíblica do Antigo Testamento, volume 1, de Alfred Edersheim. Este foi um escritor austríaco
Ele nasceu judeu, viveu durante o século XIX e converteu-se ainda jovem ao protestantismo. Ele foi um grande estudioso da Bíblia e ficou especialmente conhecido pelo seu livro A Vida e os Tempos de Jesus, o Messias. Contudo, esta obra que nós vamos ver, a história bíblica do Antigo Testamento, é também uma obra com muitos dados históricos fidedignos e bastante importantes. Diz-nos ele aqui, neste primeiro volume, que Nimrod foi o fundador do Império Babilónico. Foi também o conquistador da Síria e também o construtor da cidade de Nínive. E ele era filho de Cush, como também nos diz a Bíblia. E pela genealogia bíblica, sabemos que Cush, como estávamos a dizer, e como diz aqui neste texto deste historiador, ele era descendente de Cão e pai de Nimrod. Então, Nimrod era descendente de Cão e a Bíblia diz-nos que ele era poderoso na terra. E podemos considerar que ele fundou até o primeiro Império Mundial através da violência e da rebelião jactanciosa. A própria Bíblia diz-nos que Nimrod foi um poderoso caçador. E isto era um título dado aos grandes guerreiros monarcas conquistadores. E a palavra caçador aqui refere-se ao povo, ou seja, caçar o povo. Ele começou então a ser um poderoso na terra, fundando então Babilónia, saindo depois para a Síria e chegou mesmo a construir Nínive de acordo com achados arqueológicos que se encontram em tábuas assírias. O Império Babilónico teve como primeira capital a cidade de Babel e depois, quando ele conquistou a Assíria, Nínive foi a capital do reino assírio. A Bíblia, em Gênesis capítulo 10 e versículos 8 e 10, confirma-nos isto. E vamos então ler. E Cush gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinai. Sinar, aliás. Dentro do contexto bíblico, expressões como valente, poderoso, não têm boa conotação. Nós muitas vezes pensamos que sim, mas não têm boa conotação. Nimrod foi a primeira tentativa de Satanás de formar um ditador mundial numa nova ordem mundial. Ele foi o primeiro tipo de anticristo. Ele fundou um reino em oposição ao reino de Deus. O primeiro homem a ser deificado na terra, também chamado de Nimos, da cidade de Nínive, e Hércules, da cidade de Erec, ou Uruk. O local onde se situava a cidade de Nimrod era chamada Eságila, que significa a morada dos deuses. Era composto principalmente por diversos palácios e também pela conhecida Torre de Babel. A lenda babilónica diz que Nimrod, com as suas idolatrias e orgias, se apossou da própria mãe Semiramis, casando-se com ela. Nimrod veio a ser morto depois por um inimigo. Então, e por meio de artimanhas, Semiramis disse a todos que ele não havia morrido e assim havia voltado para o seu lugar, o Sol, e se tornou o divino Filho do Céu, o Deus Sol. E ele intitulou-se, e ela então, a Semiramis, intitulou-se a Rainha do Céu dos Babilónicos, a deusa da Lua. Nós sabemos que lendas são histórias que muitas vezes não são verídicas, mas também sabemos que os povos pagãos da Antiguidade tinham estas histórias como verdadeiras e seguiam à risca cada cerimónia e culto a eles ensinados. Mas vemos agora o que é que nos diz a publicação adventista The Signs of the Times, de 18 de agosto de 1913, acerca de Nimrod. A Bíblia atribui a construção de Babilónia para Nimrod, o poderoso caçador. Semiramis, a famosa rainha, foi uma das monarcas de Babilónia. Ela foi quem construiu os cais e construiu os jardins suspensos e o muro.
Quando em 789 a.C. Nínive foi destruída, Babilónia tornou-se suprema. Vemos então por aqui que esta publicação adventista contemporânea do tempo de Ellen White também nos diz que Nimrod foi um poderoso caçador e que a sua personalidade, juntamente com a sua esposa Semiramis, que iremos ver mais pormenores já de seguida, confirma que estes dois personagens estiveram ligados à Babilónia, como também à cidade de Nínive e aos cultos pagãos. Quem foi Semiramis? A história de Semiramis não aparece na Bíblia, mas segundo a Enciclopédia Britânica, Semiramis era mãe de Nimrod e posteriormente se casaram, cometendo assim promiscuidade e incesto. Ainda segundo relatos de historiadores, Semiramis, juntamente com o seu esposo Nimrod, fundaram várias cidades, incluindo a própria Babilónia, estando assim associados à construção da Torre de Babel. A Enciclopédia Britânica cita Semiramis como uma personagem histórica a quem se atribui a fundação de Babilónia e a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Ela era casada com o seu filho Nimrod e a Bíblia diz que Nimrod é o fundador de Babilónia. Semiramis, mãe das prostitutas, esperava um filho, fora do casamento através de práticas de orgias cultuais. Contou mais uma história mística. Dizia que era virgem e esperava um filho do deus Nimrod, o deus Sol, pois um raio de sol desceu do céu e a penetrou e a fecundou. Que isto é nem mais nem menos do que uma contrafação ao Espírito Santo. Então, contou mais uma história fantasiosa, que o filho é fruto do deus Sol, já morto. Nimrod com a deusa Lua, que era ela. Então nasce o seu filho chamado Tammuz a 25 de dezembro, que ocorreu no solstício de inverno. O Messias pagão. Semiramis dizia ser ele a reencarnação de Nimrod. Voltamos novamente à revista The Signs of the Times de 18 de agosto de 1913 e vejamos então o que nos dizem os nossos pioneiros sobre Semiramis. Até à morte de Nimrod, o primeiro déspota da Babilónia, sua esposa, conhecida na Bíblia como Astarote e Rainha do Céu, e em várias outras nações como Astarte, Semiramis, Ísis, etc., tornara-se rainha dos assírios. Ela concebeu a ideia de fundar uma irmandade mística de homens de todas as nacionalidades que ela havia conquistado. Ao associar-se a esta irmandade, foram obrigados a renunciar à sua nacionalidade e jurar fidelidade somente a ela. Ela inventou os misteriosos caldeus, chamados Mistérios da Babilónia. Ao juntarem-se à Irmandade, os homens foram colocados debaixo de um tutor ou confessor, a quem confessavam todos os seus pensamentos. Os admitidos à ordem superior de sacerdócio foram compelidos a tomar os votos de celibato. Ela começou a ser adorada com o título de Rainha dos Céus ou Deusa Mãe. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Rapidamente esta adoração se estendeu a outras culturas. Os nomes eram outros de acordo com as diferentes línguas, mas o culto à mãe com o filho era o mesmo. Astarote e Baal na Fenícia, Istar ou Ista na Assíria, Ísis e Óris ou Tammuz no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, Vênus e Cupido em Roma. Cremos que é daqui também onde se inicia o confessionário que ainda hoje perdura na Igreja Católica Romana. Vejamos mais uma revista Signs of the Times, mas agora de 3 de abril de 1916. Nesta revista o editor está a fazer uma alusão ao que o historiador Hislop
apresenta no seu livro As Duas Babilónias. E diz-nos então o seguinte desta revista. Hislop diz: a voz da antiguidade atribui a Semiramis, originalmente a rainha caldeia do céu, a invenção do celibato, na forma mais rigorosa. As Duas Babilónias, página 341. Mais uma outra alusão a rituais atuais que se praticam aonde, meus irmãos? Dentro da Igreja Católica Romana. Coisa que já vinha dos rituais pagãos atribuídos a Semiramis, que foi a invenção do quê? Do celibato na sua forma mais rigorosa. Vamos agora a Jeremias capítulo 44 e versículo 19. E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Conhecida também como Diana dos Efésios. Leamos agora Atos, capítulo 19, versículo 34. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimamente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Ela é cultuada até hoje, quase que inconscientemente em várias circunstâncias, tais como que ela é a mulher da nota real do Brasil, a mulher da Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, a mulher símbolo da justiça em muitos tribunais atualmente. Vemos então que em Babilónia se originaram as abominações e as prostituições espirituais que chegaram até aos nossos dias. Dia do nascimento de Tamuz. O deus do sol dos babilónicos, Tamuz, nasceu no dia 25 de dezembro e como também é neste dia que os dias começaram a ficar maiores, era celebrado o dia de nascimento do Deus Sol. Durante 2000 anos, até ao nascimento de Cristo, os babilónicos, os medo-persas, os gregos e os romanos celebraram no dia 25 de dezembro como o nascimento do Deus Sol, Tamuz. Confirmemos agora, através de mais uma publicação adventista do sétimo dia dos nossos pioneiros, mais propriamente na American Sentinel, de 4 de junho de 1896, em que aqui nos confirma que Nimrod, também chamado de Adonis, era o pai de Tamuz. Os gregos adoravam o sol sob vários nomes, entre os quais Adonis. O mesmo nome também foi aplicado ao sol pelos babilónios, por quem foi associado a Tamuz. Mas ambos eram deuses solares, sendo o primeiro o pai do segundo. Tamuz era o sol quando escurecido pela noite ou no inverno. Ou seja, Adonis era o sol brilhante em sua força, Tamuz, o mesmo luminar, total ou parcialmente obscurecido. Daí o costume de chorar por Tamuz e regozijar-se com sua ressurreição. Os egípcios supunham que uma relação semelhante existia entre Ra e Osíris, a saber, a de pai e filho. Resumo da lenda babilónica. Após a morte de Nimrod, supostamente pelas mãos de um inimigo, conta a lenda que Nimrod possuiu o sol e converteu-se em Deus Sol. Pouco tempo depois, segundo as crenças pagãs, a mãe esposa de Nimrod ficou grávida e alegou que tinha sido os raios de sol do Deus Sol, Nimrod, que a fizeram engravidar. O fruto dessa relação foi Tamuz, um ser supostamente divino, gerado quando Semiramis era ainda virgem. Semiramis propagou a perversa doutrina da encarnação, afirmando que Tamuz era a reencarnação de Nimrod. Vemos em tudo isto o quê? Uma perversão previamente orquestrada por Satanás
para denegrir o quê? Para denegrir a encarnação de Cristo. A morte de Tammuz. A morte de Tammuz deveu-se a um golpe de um javali durante uma caçada, sendo Tammuz encontrado já sem vida em cima do tronco de uma árvore. Mais tarde, Semiramis disse que do tronco onde o seu filho tinha morrido nasceu uma árvore, um pinheiro. Este pinheiro era então, no dia do nascimento do Deus Sol, Tammuz/Nimrod, 25 de dezembro, coberto de tochas de luz e bolas brilhantes. Havia troca de presentes e as pessoas juntavam-se com amigos e família em grandes banquetes. Tudo em celebração do nascimento do Deus Sol. Todo o ano, no dia do seu aniversário de nascimento, ela alegava então que Tammuz/Nimrod visitava a árvore sempre viva e deixava lá presentes. O dia de aniversário de Tammuz/Nimrod era que dia? O dia 25 de dezembro. O dia da adoração ao Deus Sol em Babilónia. Esta, meus irmãos, é a verdadeira origem do dia de Natal e também do pinheiro de Natal ou da árvore de Natal. Vamos agora a Jeremias capítulo 10 e aos versículos 1 a 4 que nos dizem: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. Era comum naquela época, e até aos dias de hoje, as pessoas levarem um pinheiro para dentro das suas casas e o enfeitarem como símbolo do renascimento de quem? De Tammuz, de Nimrod, todos os dias de 25 de dezembro. Então Semiramis, com todas as sacerdotisas que serviam na sua religião, choravam e jejuavam por 40 dias, sendo que o final desse jejum era acompanhado também de quê? De troca de presentes que estavam depositados aonde? Na base do pinheiro. Encontramos aqui então a origem do hábito da troca de presentes no Natal. Voltemos novamente à publicação adventista de American Sentinel de 4 de junho de 1896. A festa anual de Tammuz, que celebrava a sua suposta morte e ressurreição, foi um momento de luto seguido de um de alegria. Foi um dos mais abomináveis festivais, sendo uma época de prostituição como um rito religioso. Foi por ocasião da celebração desta festa que Babilónia foi tomada pelos Medes e Persas, tal como registado no 5º capítulo de Daniel. Referência também é feita a estes mais abomináveis costumes religiosos em Ezequiel capítulo 8 e versículo 14. Porque choravam as mulheres por Tammuz. Segundo a história, após a sua morte, o corpo de Tammuz foi colocado em pedaços e enviado a todas as partes. A sua mãe, Semiramis, tinha ordenado uma busca a todas as partes para remontar o corpo e ressuscitar o filho. A busca durou 40 dias, durante os quais Semiramis, com todas as sacerdotisas que serviam na sua religião, choraram e jejuaram. Quando reuniram as partes do corpo que encontraram, Semiramis verificou que lhe faltava uma parte, o órgão sexual masculino, o qual lhe foi dito que estaria no rio Eufrates. Ordenou-se-lhe então uma busca, pois necessitava desse órgão para dar vida novamente a Tammuz. Redes de pesca percorreram todo o rio Eufrates em busca da parte do corpo que faltava a Tammuz. Muitos peixes foram retirados do rio nesta procura e, obviamente, comidos. Ao final do período de busca, diz a lenda, que finalmente foi possível reconstituir o corpo do morto. Então Semiramis deitou-se sobre o corpo de Tammuz durante um dia inteiro para o reaquecer e dar-lhe vida,
ressuscitando finalmente. Neste dia começou a celebrar-se uma festa referente à ressurreição e um culto à fertilidade com rituais de prostituição. A tradição continua na Igreja Católica. A fixação do Natal no dia 25 de dezembro foi obra de Constantino, 272 a 337 d.C., imperador romano, indicando a celebração da festa do Sol de Roma. Depois passou a ser comemorada a data do nascimento de Jesus Cristo, naquela mesma celebração, no intuito de estimular que os pagãos optassem-se por se converter ao domínio do Império Romano. Então, a Igreja Católica tem difundido este dia como de suma importância a cada território que chega, implantando a imagem da Sagrada Família como um exemplo a seguir. Todavia, por trás deste pseudo-sagrada tradição, podemos encontrar a sua verdadeira origem, como estamos a ver. Não é surpresa afirmar que a tradição de celebrar o Natal vem de origens pagãs. No entanto, a verdade que se mantém até esta data, a qual não contém qualquer passagem bíblica que confirme o dia do nascimento de Jesus, partilha semelhantes notáveis com as antigas lendas em várias partes do mundo, inclusive até muito antes de Jesus nascer. Num primeiro momento, a comemoração da data era dedicada anualmente ao Deus Sol, durante o solstício de inverno. Era um momento de celebrar a luz, visto que o inverno tinha ficado para trás e os dias prolongados e quentes estavam para vir. Os romanos antigos faziam a celebração da Saturnália, festa na qual trocavam presentes e alternavam de papel social. Porém, o evento ganhou nova significação por meio da Igreja Católica durante o século III. A tradição dos 40 dias de luto foi adotada pela Igreja Cristã Moderna. Os 40 dias converteram-se na Quaresma e o não comer carne, apenas peixe na Sexta-feira Santa, faz-se exatamente na mesma data em que finalizavam os 40 dias de busca do corpo de Tammuz. O que é que significa o sinal da cruz? Os adoradores de Tammuz iam então aos sacerdotes receberem o sinal de luto, que era o quê? Que era um T de Tammuz. E o T tem precisamente a forma de cruz, colocada na testa destes adoradores usando então cinzas. E hoje celebra-se esta data na Igreja Católica, sendo conhecida como a Quarta-feira de Cinzas, ou seja, o primeiro dia de Quaresma. Vamos agora ao livro de Ezequiel, no capítulo 8, e vamos ler os versículos do 14 até ao 18. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tammuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: Vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso, também eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Vejam bem que no versículo 14 de Jeremias Deus fala sobre Tammuz e as mulheres que choravam por ele. E também fala do ramo em seu nariz, fazendo referência aos ramos de uma árvore, ou seja, o pinheiro provavelmente. Também é usual ver nas árvores de Natal uma estrela no topo da árvore, a qual chamam Estrela de Belém. Mas na realidade, esta estrela
é a estrela do Oriente, representando Tammuz, pois nas tradições babilónicas ela era também chamada de estrela de Vênus, a primeira a aparecer no céu. Leiamos agora Deuteronômio capítulo 16 e versículo 21. Não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Temos novamente aqui uma alusão à árvore como adoração, e que era uma abominação ao Senhor elas ficarem para mais ainda junto ao seu altar. O que é que nós estamos fazendo quando colocamos árvores aos pinheiros de Natal nos nossos lares, meus irmãos? Estamos a ver a implicação que tudo isto tem? Nos dias atuais, segundo o historiador Hislop, as práticas religiosas católicas são na realidade práticas pagãs incorporadas no cristianismo pelo imperador Constantino. Elementos da religião pagã de Roma, incluindo o culto da mãe e do filho, teriam sido transferidos para o cristianismo através da fusão de personagens cristãos com personagens da mitologia romana. Desta forma, a deusa mãe ter-se-ia tornado a Virgem Maria e o Deus Filho Júpiter, o Deus Filho Jesus. Segundo a teoria de Hislop, a origem da veneração católica da Virgem Maria remonta à antiga Babilónia, a uma mulher chamada Semiramis, que originou o culto da deusa mãe. Este culto espalhou-se mais tarde pelo mundo e pela história, tomando o nome de Istar na Babilónia, Ísis no Egito e Vênus, Héstia e Juno na Grécia e Roma. Nomes diferentes, mas sempre com um papel importante nos cultos baseados na religião misteriosa de Babilónia. As duas Babilónias de Hislop. As duas Babilónias de Hislop é um livro muito fidedigno, meus irmãos, e que nos ajuda a entender toda esta parafernália que Satanás criou para misturar cristianismo com paganismo. A quem chamam Rainha dos Céus atualmente? Desde os primeiros séculos da Igreja Católica, elevou o povo cristão a orações e cânticos de louvor e de devoção à Rainha do Céu, tanto nos momentos de alegria, como sobretudo quando se via ameaçado por graves perigos e que nunca foi frustrada a esperança posta na Mãe do Rei Divino, Jesus Cristo, nem se enfraqueceu a fé, que nos ensina a reinar com materno coração no universo inteiro a Virgem Maria, Mãe de Deus, assim como está coroada de glória na bem-aventurança celeste. Isto é uma carta encíclica do Papa Pio XII. Esta mesma carta encíclica do Papa Pio XII não nos deixa qualquer dúvidas de que a Igreja Católica transferiu rituais pagãos para o cristianismo, já como nos dizia o grande historiador Alexander Hislop. Vamos agora a Jeremias capítulo 7 e versículo 18. Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem à ira. A festa do Natal não estava incluída entre as primeiras festividades da Igreja. Os costumes pagãos relacionados com o princípio do ano se concentravam na festa do Natal. E a fonte é a Enciclopédia Católica, edição de 1911. A data real deste acontecimento, do nascimento de Jesus, não foi ainda satisfatoriamente reconhecida. O dia 25 de dezembro apareceu pela primeira vez no calendário de Filocalos 354. No ano 245, o teólogo Orígenes repudiava a ideia de se festejar o nascimento de Cristo como se fosse ele um faraó. E a fonte desta informação é da Enciclopédia Barça de 1968, volume 9, página 437.
O Natal, de acordo com muitas autoridades da história eclesiástica, não se celebrou nos primeiros séculos da Igreja. O costume dos nazarenos não era celebrar o nascimento do Messias, e sim a sua morte. E como? Celebrando a sua morte através da ceia do Senhor. Isto encontramos na Enciclopédia Americana da edição de 1944. Então, meus prezados irmãos, meus queridos amigos, se o Natal não se celebrava nos primeiros séculos da Igreja, por que razão devem os cristãos hoje celebrá-lo? Isto tem algum cabimento, meus irmãos? É bíblica a troca de presentes? A troca de presentes entre amigos é característico tanto do Natal como da Saturnália. E os cristãos seguramente a copiaram de quem? A copiaram dos pagãos, como demonstra com clareza o Conselho de Tertuliano. Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153, 155. Tudo isto é história, meus irmãos. Vejamos o que nos diz a Bíblia em Mateus capítulo 2 e os versículos 1 a 11 com respeito aos presentes que levaram os magos quando Jesus nasceu. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Porque levaram os magos presentes a Cristo. No Médio Oriente não se costumava entrar na presença de reis ou pessoas importantes com as mãos vazias. Este costume ocorreu com frequência no Velho Testamento e ainda persiste no Oriente ou em algumas ilhas do Pacífico Sul. Os magos não estavam instituindo um novo costume cristão de troca de presentes para honrar o nascimento de Jesus Cristo. Procederam eles de acordo com o antigo costume oriental, que consistia em quê? Em levar presentes ao rei e apresentarem-se perante a sua face. Eles foram pessoalmente a quem? Foram pessoalmente à presença do rei dos judeus. Portanto, eles levaram ofertas, da mesma maneira, por exemplo, que a rainha de Sabá levou ofertas a Salomão, assim como levam também aqueles hoje que visitam o chefe de Estado. O costume da troca de presentes de Natal nada tem a ver com o nascimento de Cristo. É apenas a continuação de um costume pagão. Conhecedores da origem do Natal, mas celebram-no. Há pessoas que insistem que, apesar das raízes do Natal estarem no paganismo, agora dizem elas que não observam o Natal para honrarem um falso Deus, o Deus do Sol, mas para honrarem a Jesus Cristo. Mas Deus diz-nos o seguinte em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 30 e 31. Guarda-te que não te enlaces seguindo as tradições, depois que forem destruídas de diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. O que é que estamos, irmãos, a fazer quando, no fim de contas, estamos a honrar, no fim de contas, a um dia pagão revestido de cristianismo? Isto é uma abominação ao Senhor. Vamos a Provérbios, capítulo 16 e versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Deus disse-nos claramente que não aceitará este tipo de adoração. Ainda que tenhamos hoje a intenção de honrá-lo, esta festa, o Natal, teve origem pagã e, como tal, é abominável. Não honramos a Deus, mas sim a quem? Aos falsos deuses pagãos. Vamos mais um texto bíblico. Jeremias, capítulo 10, versículos 2 e 3.
Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Pois corta-se do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. Será que Jesus nasceu a 25 de dezembro? Biblicamente, averiguemos alguns argumentos para dizer que o nascimento de Cristo não foi no dia 25 de dezembro. Temos o clima. E vamos ler então Lucas capítulo 2, versículos 6 a 8. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. No hemisfério norte, nesta época do ano que é inverno e costuma nevar, como é que, pois, poderia haver pastores com ovelhas sem proteção durante a noite? Seria ainda muito improvável que César Augusto exigisse que as pessoas viajassem longos trajetos a pé ou em animais em pleno inverno para um censo que se estava a realizar naquela altura. E como é que resistiria um menino numa manjedoura somente envolto em panos numa época como esta? Festa. Podemos concluir igualmente pelo versículo anteriormente citado, Lucas capítulo 2, versículo 7, que havia nestes dias uma festa tão importante em Jerusalém que nem sequer havia lugar num hotel naquela cidade. Jerusalém tinha aproximadamente 120 mil habitantes que, segundo o historiador Flávio Josefo, durante as festas recebia até 2 milhões de pessoas. Facto que explica que até Belém, que seria a 8 km de Jerusalém, estar tão cheia que Maria e José tivessem que ficar junto com os animais. No calendário judaico não existe nenhuma festa em que todos devam ir a Jerusalém no mês de dezembro. A estrebaria. Belém situa-se no hemisfério norte, onde cai neve e gelo todo o mês de dezembro. Se virem alguma vez uma festa católica de Belém, verão que está tudo coberto de neve. A Bíblia diz-nos inclusivamente que era de noite, logo o frio seria maior. Poderia a mãe de Jesus levar o seu filho para um presebre, um local aberto e desabrigado, onde comiam os animais durante este mês tão frio, tendo-o envolvido em simples panos? Poderiam, aliás, viajar com o clima que se verificava? Jesus disse: orai para que a vossa fuga não suceda no inverno. Então, quando é que nasceu Jesus? Vejamos nas Escrituras alguns detalhes que nos ajudarão a situar cronologicamente o nascimento de Jesus. Em 1 de Crónicas, capítulo 24 e versículos 7 até ao 18, é-nos dito que os levitas eram divididos em 24 turnos e cada turno ministrava por 15 dias, 2 vezes ao ano. E então temos aqui o 8º turno pertencia a Abias. Em 1 de Crónicas, capítulo 24 e dos versículos 3, depois do 7 ao 10, diz-nos no final do versículo 10 que o turno de Abias era o 8º turno, como estamos a ver aqui. Então, o turno de Abias era o 8º turno. Isto é muito importante para nós calcularmos depois a data aproximada do nascimento de Jesus. Quando iniciava o primeiro turno? Vamos então ler Êxodo capítulo 12, versículos 1 e 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Aqui fala-nos do primeiro mês do ano.
E em Êxodo capítulo 13 e o versículo 3 e 4 diz-nos qual é o primeiro mês do ano. Vamos ler. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abib, vós saís. Então já sabemos que o primeiro mês do ano hebraico é o mês de Abib. Temos agora aqui um gráfico com os meses hebraicos e a sua correspondência com os meses do nosso calendário. Este gráfico é de grande importância para conhecermos também os turnos dos sacerdotes e a sua respectiva correspondência com os mesmos. E por aqui também nos vai ajudar a termos a data aproximada do nascimento de João Batista e depois de Jesus. Mas vamos ler agora Lucas capítulo 1, versículos 21 até ao 23, depois o 24, do 26 ao 28 e finalmente o versículo 31. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses... E depois vamos à frente. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, em que turno ministrava Zacarias? Leiamos no mesmo capítulo 1 do Evangelho de Lucas, mas agora no versículo 5, que nos diz o seguinte: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Zacarias, pai de João Batista, era sacerdote e ministrava no templo durante o quê? Durante o turno de Abias, que corresponde em quê? Corresponde, como estamos a ver neste diagrama, ao calendário entre os meses de junho e julho. Vamos ler agora os versículos 23 até ao 31 deste mesmo capítulo 1 de Lucas. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então, terminado o seu turno, Zacarias voltou para casa e, conforme a promessa que Deus lhe fez, a sua esposa Isabel, que era estéril, concebeu a João Batista no final do mês Tammuz, ou turno de Abias, que corresponde ao nosso calendário a junho, julho, no início do mês de Ab, que era correspondente a julho ou agosto. Versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamarás o seu nome
Jesus. Pelo relato bíblico, sabemos então que Jesus foi concebido 6 meses depois, no fim do mês de Tebete, que é para nós dezembro, janeiro, ou início do mês de Sebat, que corresponde ao nosso janeiro ou fevereiro. 9 meses depois, no final do mês de Eteni, que equivale a setembro ou outubro do nosso calendário, mês em que os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos, Deus veio habitar connosco através de Jesus. Então Jesus Cristo nasceu na festa dos tabernáculos, a qual acontecia a cada ano, no final do 7º mês, que é o mês de Iterem, do calendário judaico, que corresponde mais ou menos, porque estamos a falar de um calendário lunar e solar, ao mês de setembro do nosso calendário. A festa dos tabernáculos ou cabanas significava que Deus, habitando com o seu povo, foi instituída por Deus como memorial para que o povo de Israel se lembrasse dos dias de peregrinação pelo deserto, dias em que o Senhor habitou no tabernáculo no meio do seu povo. E isto encontramos em Levítico, capítulo 23, versículos 39 a 44 e Neemias, capítulo 8, versículos 13 a 18. Em resumo de tudo o que temos estado a ver, existem 2 passagens do Espírito de Profecia que queríamos realmente compartilhar com os irmãos. A primeira encontra-se na Review and Herald de 21 de novembro de 1878 e que a serva do Senhor nos diz o seguinte acerca do Natal. Recordemos que o Natal é celebrado em comemoração ao nascimento do Redentor do mundo. Este dia é geralmente passado em banquetes e gula. Grandes somas de dinheiro são despendidas em autoindulgência desnecessária. O apetite e os prazeres sensuais são saciados à custa do poder físico, mental e moral. No entanto, isto tornou-se um hábito. Orgulho, moda e gratificação do paladar engoliram imensas somas de dinheiro que realmente não beneficiaram ninguém, mas encorajaram uma prodigalidade de meios que é desagradável a Deus. Estes dias são passados a glorificar-se a si próprio e não a Deus. A saúde tem sido sacrificada, o dinheiro é pior do que deitado fora, muitos perderam suas vidas por comer em excesso ou por dissipação desmoralizante e as almas perderam-se por este meio. Portanto, nada que até ao momento abone a serva do Senhor em favor do Natal. Ela aqui apenas está a dizer que é um dia de glutonaria, de prazeres, de sensualidade e outras coisas mais. Vamos à segunda passagem, que se encontra mais uma vez na Review and Herald, mas agora no ano de 1884 e no dia 9 de dezembro. O dia 25 de dezembro é, supostamente, o dia do nascimento de Jesus Cristo e a sua observância tornou-se habitual e popular. Portanto, nada ela nos diz aqui que é um dia bíblico ou um dia que tenha sido consagrado por Deus para o nascimento de Jesus. Portanto, é uma observância habitual e popular. Continua a serva do Senhor. Mas, no entanto, não há a mínima convicção de que estamos a manter o verdadeiro dia do nascimento do nosso Salvador. A história não nos dá certezas sobre isso. A Bíblia não nos dá o tempo exato. Se o Senhor considerasse este conhecimento essencial para a nossa salvação, teria falado através dos seus profetas e apóstolos, para que pudéssemos saber tudo sobre o assunto. Mas o silêncio das Escrituras sobre este assunto prova-nos que ele está escondido de nós para fins mais sábios. Na sua sabedoria, o Senhor escondeu o lugar onde ele sepultou Moisés. Deus sepultou-o e Deus ressuscitou e levou-o para o céu. Este segredo era para evitar a idolatria.
aquele contra quem se rebelaram enquanto estava em serviço ativo, a quem provocaram quase para além da resistência humana, foi quase adorado como Deus após ser separado deles pela morte. Com o mesmo propósito, tomem bem atenção agora, meus irmãos, com o mesmo propósito, ele, Deus, ocultou o dia exato do nascimento de Cristo, pois esse dia não deveria receber a honra que deve ser dado a Cristo como o Redentor do mundo, como alguém a ser recebido, a ser confiado, a ser apoiado como aquele que poderia salvar até ao mais profundo todos os que se aproximam dele. A adoração da alma deve ser dada a Jesus como o Filho do Deus infinito. Claríssimo este texto. Mas apesar de todas estas evidências que temos atualmente sobre a origem do Natal, o que é que os profetas adventistas corporativos, a maioria deles, e não só, continuam a fazer com esta festa pagã? Temos aqui o presidente da apóstata Corporação Adventista, Ted Wilson, celebrando o Natal e incentivando os membros a celebrarem também este dia idolátrico, que é um dia idolátrico a quem, meus irmãos, como nós já vimos? A Nimrod, ou Tammuz. Temos também agora aqui, neste slide, o diretor da TV Novo Tempo no Brasil, em discurso de boas festas, e vejam, com o pinheiro de Tammuz nas suas costas e também com as luzes que simbolizam a adoração ao sol. Mas não ficamos só por aqui. Outros ministérios sendo próprio apóstatas, tal como este que aqui estamos a ver, por exemplo, em Portugal, mas em todas as partes do mundo existe isto, meus irmãos. Mas este aqui, propriamente, de nome Vita Salus, está comercializando workshops de ceia de Natal. Dizem ser um ministério que faz obra médico-missionária. Mas isto é um engano, pois todos os workshops que fazem são caríssimos, só para o alcance de uma classe endinheirada. Promovem também a medicina à base de drogas e vacinas. Este não é o método de Jesus. Este é um método de enriquecer à custa de uma falsa obra médico-missionária e de um dia pagão e idolátrico. Vejamos o que é que Cristo nos disse acerca destas atitudes. Vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 15 e ao versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? São preceitos dos homens. O Natal não é um mandamento de Deus. O Natal é uma tradição dos homens. Vamos agora ao Evangelho de Marcos, capítulo 7 e ao versículo 9. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E o que há no Natal atualmente, meus queridos irmãos? É simplesmente uma tradição pagã, revestida com cristianismo. Vamos agora ao livro de Romanos, capítulo 12 e ao versículo 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos irmãos, esperamos que todas estas evidências apresentadas neste estudo tenham sido de proveito para todos nós e, em especial, para aqueles que ainda apresentavam algumas dúvidas sobre se deveríamos ou não celebrar o Natal. Temos todos estes slides deste nosso estudo em PDF para aqueles que o desejarem ter. Basta contactarem-nos através da informação que disponibilizamos no final desta apresentação. A próxima apresentação tem como título Ellen White e a verdade sobre o Natal. Aqui se irão apresentar dados muito importantes que a instituição adventista tenta esconder aos seus membros sobre o que realmente Ellen White nos quis dizer sobre o Natal e a árvore de Natal.
e iremos examinar todo o contexto de frases que atualmente são totalmente descontextualizadas para querer fazer crer que a profetisa apoiava o Natal e, em particular, o pinheiro de Natal. Não deixe de estar connosco já na próxima semana com mais revelações sobre a época natalícia. Que Deus vos guarde e abençoe e até ao nosso próximo estudo.